Fala galera do canal Nuvens de Valores, quarta, 3 de maio de 2023, AR3 e IRBR3 em um dia de forte queda. Vamos estudar juntos os movimentos dos ativos, lembrando que não é recomendação de compra ou venda, são apenas estudos gráficos. O Ibovespa hoje fechou com uma queda de 0,13%, a AR3 queda de 8,23%, e a nossa IRBR, queda aí de 6,77%. Vou trazer aqui o gráfico diário e semanal. Lembrando também vocês que eu fiz o fechamento mensal da IRBR3. Eu vou deixar depois o vídeo nos comentários e na descrição para quem ainda não assistiu, porque é importante para quem mais pensa no médio, no longo prazo, também ficar alinhado aí com o racional do gráfico mensal que eu trouxe para vocês. Continuando aqui, RBR hoje fechamos aqui nos R$ 31,83, gráfico semanal na tela. Para quem está chegando agora no nosso canal, a gente estuda os ativos com médias, alguns indicadores e principalmente com as nuvens de Ichimoku, por isso que nosso canal se chama Nuvens de Valores. Enquanto continuarmos aqui com fechamento abaixo das nuvens no gráfico semanal, a gente pode compreender com uma tendência predominante de baixa. No entanto, a gente chamou muito a atenção ao fechamento da IRBR3 na semana passada. Eu trouxe também o gráfico da IR3 nesse mesmo vídeo, porque teve um fechamento bastante semelhante. O que ocorreu na semana passada da IRBR3? A gente teve um fechamento acima da nossa média vinho. Essa média vinho é a média longa do Ichimoku, a nossa Kijun, a nossa média de 26 períodos do Ichimoku. Aqui, para nós que estudamos o Ichimoku, nosso canal é a média mais importante, tá? Ao lado das nuvens é a linha mais importante aqui do nosso canal. A gente teve um fechamento acima aqui da nossa média vinho, fechamos nos R$ 31,47 e a gente começa a olhar para o ativo no semanal, principalmente quando ele começa a fechar acima dessa média vinho. A gente alertou também a semana passada que muitas vezes o ativo vem fechar acima da média vinho e na semana seguinte ele perde a média, tá? E a gente chama sempre atenção, por quê? Porque às vezes o ativo vem numa forte tendência, ele só vem respirar um pouco o preço, tá? Ele ensaia talvez um início de uma reversão e ele fecha abaixo da média vinho, renova aqui também os fundos e ele continua aqui o seu movimento predominante de baixa. Então, trazendo um ponto muito importante para essa semana para a IRBR3, a gente trabalha com a hipótese sempre do ativo continuar fechamentos acima da média vinho, principalmente quando ele fecha aqui acima da média vinho. Interessante que na semana seguinte ele permaneça acima dessa média vinho. Então, o ponto interessante da IRBR3 essa semana permanece aqui os R$ 29,39 aqui no gráfico da Ichimoku semanal. A gente vai continuar com essa hipótese no mínimo o ativo fechar aqui pelo menos acima dos R$ 29,39. É interessante a gente ver também que a gente no semanal tem essa pontilhada preta, a aritmética de 50, a gente estaria aqui nos R$ 33,18. Vou deixar uma marcação aqui também pra gente no gráfico da IRBR3. Final de semana eu faço sempre os fechamentos para vocês, então a gente vai retomar a IRBR3 aqui, então ó, 33,18 semanal, aritmética de 50, tá? Interessante também a gente avaliar como que o ativo vai trabalhar aqui com essa aritmética de 50. Muitas vezes também as médias de 50 podem servir como região de resistência e também de suporte. Como o preço está abaixo ainda da média, ela pode servir como uma região de resistência, tá? Então, esses são os dois pontos principais aqui no nosso gráfico semanal da IRBR3. Trazendo o gráfico diário, também é interessante a gente ver o gráfico diário, trazendo rapidamente para o vídeo não ficar muito longo. Olha só, para quem já é nosso inscrito, agradeço sempre quem gosta das nossas análises, deixar o like, se inscrever no canal para o nosso vídeo ser mais divulgado e a gente continuar com o canal aqui para vocês. Olha só, a média amarela de 200, as duas amarelinhas são as nossas médias de 200, aqui na exponencial de 200, ontem fechamos acima da exponencial de 200, ontem foi o primeiro dia aqui com uma nova carteira teórica do Ibovespa, a IRBR3 voltando a fazer parte do índice do Ibov e a gente fechou até acima da exponencial de 200. Hoje fechamos abaixo, tá? Muita atenção para quem é investidor mais de médio, principalmente de longo prazo. É interessante quando o ativo trabalha acima dessas médias, tá? A aritmética exponencial de 200, principalmente aqui
no gráfico diário. Muita atenção, porque hoje ela fecha abaixo. A gente já tinha alertado sobre o cruzamento de compra fraca aqui no Ishimoku, lembrando que são apenas estudos, não faço recomendação. A gente foi conversando aqui que alguns indicadores, por exemplo, aqui o IFR já numa região de sobrecompra, como se estivesse muito esticado. A gente tem um ADX também no nível aqui bem acentuado, já acima do nível de 45, tá? Seria até saudável o preço dar uma respirada. Então ele vem aqui na exponencial de 50, desculpa, na exponencial de 200 gráfico diário e a aritmética de 50 no semanal faria algum sentido, tá? O preço aqui sentiu um pouco as médias, tá? A gente vai continuar trabalhando com a hipótese que é interessante o ativo não perder essa semana os R$ 29,39, R$ 29,40, tá? Muita atenção. E essa média exponencial de 200 no gráfico diário estaria aqui na região dos R$ 33,04, seria aqui um ponto muito importante para quem sabe essa semana ainda aqui a gente continuar fechamentos acima da exponencial de 200, de preferência aí renovando a máxima da terça-feira. Nos próximos dias e semanas a gente traz novamente a IRBR3, a gente alerta também aos acionistas que teremos os resultados do primeiro trimestre de 2023 no dia 15 de maio, importante colocar na agenda. Agora vamos continuar nossas análises com a AR3 na tela. Continuando o nosso vídeo agora com a AR3, a AR3 teve uma forte queda hoje, queda de 8,23%, fechamos no R$ 1,45. Vamos trazer agora os principais pontos para essa semana aqui da AR3. A semana passada a gente tinha alertado que tinha sido o melhor fechamento semanal desde 2021. Para quem não assistiu o vídeo que a gente fez aí do fechamento semanal e principalmente mensal de abril, vou deixar na descrição do vídeo e nos comentários. É importante assistir os vídeos para quem pensa mais nos prazos maiores, tá? Que eu trouxe o mensal também. E por que foi o melhor fechamento desde 2021? Porque essa média vinho, que é a nossa média longa, a nossa média mais lenta aqui do Ishimoku, de 26 períodos, a média mais importante aqui para a gente do Ishimoku. A última vez que o ativo da AR3 tinha fechado acima dessa média foi em 13 de setembro de 21, quando ele começa a fechar abaixo, a gente já tem uma média verde-limão abaixo da média vinho, o ativo acelera a queda. Então, para a gente começar a pensar, quem sabe, numa reversão de tendência, é importante no gráfico aqui do Ishimoku, lembrando que no semanal a gente continua fechamento abaixo das nuvens, tá? O ideal é quando a gente tem um ativo com fechamento acima das nuvens. A gente continua abaixo das nuvens, mas a semana passada a gente fez um fechamento acima da média vinho, coisa que não acontecia desde setembro de 2021. A gente tinha conversado qual seria o ideal. O ideal é a gente renovar a máxima, que seria aqui do R$1,59, e perceba, a gente renovou por 1 centavo e o ativo desmoronou. Então realmente aqui a gente já tinha marcado, só assistir o vídeo aí do final de semana, a região do R$1,59. A gente praticamente por hora cravou a máxima dessa semana. O ideal seria um fechamento essa semana acima do 1,59, 1,60, para a gente não compreender esse pavio da semana aqui do dia 17 de abril como uma região de resistência, e a gente mostrou, ó, é uma região muito importante aqui por várias semanas, aqui desde novembro, dezembro de 2022, a gente depois tem aqui novamente janeiro, 3 semanas de janeiro, e agora a gente vem visitar novamente essa região. O ideal essa semana, a gente continua com R$1,47,5 na média lenta. Então, pelo menos a gente fechar acima do R$1,48 essa semana, tá? A gente conversou que muitas vezes o ativo, o que ele vem fazer? Ele se aproxima da média vinho, fecha acima, depois fecha abaixo, perde a mínima e pode continuar o seu zigue-zague descendente, já que é uma tendência predominante. Então, a gente tem, assim, duas coisas. Primeiro, foi o melhor fechamento desde 2021 no semanal? Foi. Só que ao mesmo tempo é o momento mais perigoso e de mais atenção, porque ao mesmo tempo ele pode continuar seu zigue-zague descendente. Não é recomendação, é apenas estou trazendo o modelo para vocês. Então, o interessante é a gente fechar aqui, quem sabe, acima do R$1,48. Na outra semana a gente começar a acelerar novamente o movimento altista. No entanto, a gente conversou também, o DMI continua essa semana positivo, tá? Interessante a gente não fazer o cruzamento do DMI negativo com positivo, porque se a gente tem um alinhamento de todas as médias, o Ishimoku também apontando para baixo, o DMI para baixo, o ADX ganhando velocidade, aí realmente a gente voltaria para uma tendência baixista. Então, para a gente começar a pensar numa reversão de tendência, é importante fechar acima de R$1,48 e renovar as máximas, já que o Ishimoku trabalha com a ideia de máximas e mínimas, é sempre muito importante. E a gente tem esse cruzamento de compra fraca, que é uma compra fraca, o que é?
é quando o sinal é dado abaixo das nuvens. E aqui a média verde-limão cortando a média vinho, coisa que a gente não teve esse sinal de compra ainda, mas muitos traders de Ichimoku trabalham apenas com essa média vinho, tá? Muita atenção aí, então a gente quer um fechamento pelo menos acima do 47,5, então acima do 48 centavos aí de preferência no semanal. Mas conversando rapidamente o gráfico diário para o vídeo não ficar muito longo, a gente continua aqui no gráfico diário, fechamento abaixo das médias de 200, para quem pensa mais no médio e longo prazo, uma média muito importante que o mercado sempre inteiro está de olho. Interessante quando a R3 começar a fechar acima dessas médias de 200 no gráfico diário. Estamos com elas na região do R$ 1,75 e R$ 2,03, R$ 2,04, tá? Ainda a gente estaria um pouco distante dessas médias, mas no entanto aqui no Ichimoku a gente continua fechamento acima das nuvens, com a nuvem futura verde, ainda ela é fina, o interessante quando ela começa a ficar mais robusta, tá? Acelerando aqui a provável tendência altista. A nossa Chico Span, nossa linha de atraso de 26 períodos permanece acima das nuvens e a gente veio tocar justamente aqui na nossa média rápida verde-limão como possível suporte, tá? O gráfico diário aqui do Ichimoku ainda está simpático. A gente ainda tem o quê? Um DMI positivo aqui, verde, acima do negativo. Perceba como o ADX foi acelerando, ganhando nível de 20, 25, tá? Indicando aqui uma tendência, a força da tendência. O gráfico diário ainda não tem muito o que se preocupar, tá? Realmente aqui no gráfico diário voltaria a ficar numa condição mais neutra, com o fechamento aqui a partir dessa quinta-feira, fechamento abaixo do R$ 1,41,5, tá? Um fechamento então abaixo aqui do R$ 1,41, 42 centavos, que realmente seria mais uma região de atenção, porque a gente voltaria a fechar aqui sem uma tendência definida pelas nuvens de Ichimoku, tá? Para quem gostou da nossa análise, peço por gentileza para deixar o like, se inscrever no nosso canal. Não deixem de ver nosso fechamento semanal que a gente fez aí do final de semana, porque muitas vezes é importante a gente ver o fechamento da semana e principalmente do mês, para a gente começar a compreender o que é uma tendência, o que a gente está querendo trazer para vocês aqui no canal, tá? Sempre operem com muita responsabilidade, não é recomendação, apenas estudos. Forte abraço, bons investimentos.